Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Miriam e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos estudar um pouquinho as bases do pensamento sociológico. Nós vimos na última aula que a sociologia é uma ciência que vai se modificando com o decorrer da história, porque a sociedade vai mudando e então as análises que a gente faz, a sociedade também começam a mudar de acordo com essas mudanças, com esses fatos históricos que vão acontecendo. Para a gente começar a estudar sociologia, nós precisamos lembrar de algumas coisas importantes que aconteceram na nossa história, alguns movimentos importantes para a gente entender como nasceu, por que nasceu a sociologia e como ela vai se modificando com o decorrer dos anos e da história. Prestem bastante atenção, nós estamos trabalhando aí o módulo 3 da apostila de vocês de Sociologia, ok? Vamos iniciar então, página 20, o 3. Bom, vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre essas fases históricas e o seu papel na transformação social. Bom, nós tivemos alguns movimentos que fizeram com que a sociedade tivesse uma grande mudança. O primeiro movimento que nós vamos estudar é o Renascimento. O Renascimento nós podemos colocar aí que aconteceu entre 1300 e 1650. Nós dizemos que o Renascimento ele valorizou o ser humano e a natureza em detrimento de Deus e do sobrenatural. Aquilo que era baseado na religião, do pensamento de divindade, né, do pensamento de que o ser humano nascia com um propósito divino, agora começa a ser desmanchado, começa a ser jogado por terra nesse momento aí da história chamado de Renascimento. As ideias começam agora a ser ideias mais racionalistas, baseadas na razão, e humanistas colocam o ser humano como centro da história, como o ser humano tendo o poder de transformar a sociedade, de chegar à perfeição por si mesmo, independente de Deus ou da religião, como era no século passado aí, falando antes de 1300. Então, esse movimento aí do Renascimento leva o homem, leva a sociedade a essas ideias principalmente racionalistas e humanistas. Nós temos aqui alguns valores renascentistas, eu coloquei aqui alguns pontos, que é a racionalidade, então tudo começa agora a ser voltado à razão, à dignidade do ser humano, o rigor científico, o resgate do ideal humanista nas artes do período greco-romano. Não só nas artes, mas todo tipo de ciência, arte, a literatura, todo tipo de ciência da época começa agora a ter esse ideal humanista, o homem como centro de tudo, o homem tendo o poder de transformar a sociedade e chegar à perfeição por si mesmo, independente de nada, independente de ninguém. Na Europa medieval, que é antes desse momento renascentista, a Europa era fechada no sentido econômico, não havia comércio com outros países, né? Não havia comércio exterior, era um comércio fechado, a Europa era toda fechada. Mas após as ideias renascentistas, além dessa mudança de pensamento, muda também a forma de comércio, porque agora começa a se expandir, eles começam a comercializar com outros lugares, com outros países e continentes, e aí começa também a expansão marítima, né? Exatamente por causa do comércio. Então começam-se a navegar e levar produtos para que possam comercializar com outros lugares. As pessoas passam a ser cada vez mais individualistas nesse momento renascentista. A ideia da coletividade, de um ajudar o outro e viver pelo outro, começa a ser diminuída. E aí cada ser vive agora por si. As pessoas se tornam cada vez mais individualistas. A burguesia começa a ter novos interesses agora. Surgem aí alguns escritores importantes que vocês com certeza já ouviram falar nesse momento. Thomas More, por exemplo, escrevendo Utopia e fazendo análise sociológica. É a primeira vez que eles começam a escrever sobre a sociedade, fazer uma análise da sociedade, da mudança que está acontecendo nesse momento da história. Então, Thomas More é um dele. Tommaso Campanella também escreve A Cidade do Sol, que é uma análise da sociedade, e o Francis Bacon escreve aí Nova Atlântida,
também uma análise da sociedade. São os primeiros escritores da sociologia, os primeiros escritores que olham essa mudança e começam a escrever sobre essa mudança. Esses autores aí, eles são seguidores de Platão, porque eles queriam uma sociedade mais justa e perfeita. Eu acabei de falar para vocês que no Renascimento as ideias são focadas no ser humano, e o ser humano tem o poder de tornar a sociedade perfeita e justa. Não precisa de Deus, não precisa de ninguém para ajudar. O ser humano é capaz de chegar à perfeição e à justiça na organização social. Então, esses escritores aí, assim como Platão, eles começam a incentivar e a escrever com esse ponto de vista, de que o ser humano pode tornar a sociedade uma sociedade perfeita e justa, ok? São todos seguidores de Platão, logo são todos idealistas, né? Começam a ter essas ideias de transformar a sociedade, de ter a sociedade como uma sociedade perfeita. Outros importantes autores renascentistas que eu vou colocar aqui para vocês é Leonardo da Vinci, com algumas pinturas interessantes, algumas descobertas interessantes. Ele começa agora a se focar no ser humano, né? Ele começa a fazer vários estudos que contribuem, inclusive, para a medicina. Então, todo o foco passa a ser no ser humano. Leonardo da Vinci foi um grande escritor, um grande autor para a época renascentista. Nicolau Maquiavel também, um político na época, ele também contribuiu muito para o pensamento renascentista. Ele apresentava as ideias não como elas deveriam ser. Ele não é alguém que pensa no futuro. Nicolau Maquiavel, ele fala do presente. Ele começa a descrever a sociedade que ele vive. E aqui trouxe uma grande contribuição para a sociologia, porque ele deixa de ser idealista como os outros, que querem que a sociedade seja mais perfeita, seja mais justa, e ele começa a descrever a sociedade como ela era na época. Um grande avanço aí para a sociologia. Bom, esse então foi o primeiro movimento que nós estudamos, que trouxe aí uma mudança no olhar da sociedade, foi o Renascimento. Mas agora a gente vai ver o segundo movimento, que foi o movimento, um conjunto de ideias que surge entre 1650 e 1800, que a gente conhece como Iluminismo. O Iluminismo, ele é um conjunto de ideias contrárias ao absolutismo. O absolutismo são aquelas ideias de o poder concentrado nas mãos de um ou de poucos, né? E o mercantilismo, a ideia de lucratividade, de que as pessoas podiam comercializar livremente e acumular lucro. Já no Iluminismo, essas ideias começam a ser questionadas e o poder da igreja começa agora a ser questionado também. Na verdade, o Iluminismo vem como uma continuação do Renascimento. Então, ele vem agora para continuar levando o ser humano para o racionalismo, para a razão, e se distanciar cada vez mais do senso comum, da religião e da ideia de que o homem foi criado com um propósito divino, mas que o homem pode encontrar a solução para os seus problemas independente de qualquer coisa. Surge aqui também no Iluminismo a ideia de educação para todos, de levar o conhecimento científico para todos. A gente pode definir, de acordo com a apostila de vocês aí, o Iluminismo como uma corrente de pensamento dominante no século XVIII que defendia o predomínio da razão sobre a fé e estabelecia o progresso como destino da humanidade. Temos alguns autores que nós vamos estudar mais profundamente na nossa próxima aula, que foram autores que contribuíram para esse pensamento iluminista. Vou deixar aqui para vocês já o nome desses autores, dos principais, né? Houveram outros, mas esses aqui são os principais. John Locke, Charles Montesquieu, Voltaire e Jean-Jacques Rousseau. Esses são os principais autores aí da época do Iluminismo. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Lá no iClass vou deixar para vocês as atividades para que vocês façam. Que Deus abençoe vocês. Na próxima aula, nós continuaremos falando sobre esses movimentos que trouxeram transformação ao olhar social, uma transformação à sociologia, estudando cada um desses autores. Até mais, pessoal!